Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa live aqui do Instituto Amaivos, do programa Livre Acesso. Hoje nós vamos conversar com o padre Paulinho de Campinas e vou aguardar ele comparecer. E também o Olá, Tony, seja bem-vindo. Guardando o Padre Paulinho para nossa live de hoje, com o tema religiosidade em relação à questão do extremismo. Vou convidá-lo. Estou aguardando. Não, saiu. Vou convidá-lo novamente, só um minutinho. Hoje a nossa live sobre extremismo e pensamento religioso. No momento. Olá, Paulinho. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bom. Vamos Tudo ver. jóia, tranquila. E você? Tudo bem também. Observando a quarentena, trabalhando em casa. Ah, que bom. Então, hoje a nossa conversa é com o Padre Paulinho. Ele se definiu de uma forma muito poética, apaixonado pelas raízes afro, pelas aves da música e do cinema. Pastor de idosos, gostei disso, pastor de idosos, aprendiz de início, de nascimento linense e profissão campineiro. E como é que está a temperatura aí em Campinas? Muito frio ou Olha, tranquilo? hoje amanheceu chovendo, depois a temperatura estava 18 graus, agora está 22. Está um dia, parece até primavera, mas a promessa é de esfriar. Eu estou vendo que você está de blusa. É, 20 graus no Rio de Janeiro para carioca já está começando a fazer frio. Não, 20 graus para carioca é frio, minha filha. Você estava dizendo, eu nasci em Lins. Lins é uma cidade aqui do estado de São Paulo, que fica no noroeste do estado. E a média de temperatura de Lins, durante 9 meses, é por volta de 38, 42 graus. Quando eu cheguei em Campinas, que a média é 22, 25, eu quase morri, né? Para mim era frio demais, né? Então, Ah, eu entendo o que que é isso. Eu entendo o que no Rio é 22 graus, 25 graus, para quem está acostumado com 35, 40. é É uma verdade. queda imensa. Uma queda imensa. Então, hoje conversar sobre extremismo, pensamento religioso. E eu não sei se você já conhecia, Paulo, o Instituto Amaivos, né, que é uma plataforma digital que tem esse objetivo de ter serviços inteligentes, multiculturais voltados para a questão do amor, dos direitos humanos, né? Vários serviços digitais, padre online, pastor online. E esse assunto do extremismo, que a gente pode levar para vários, né? Pode ser extremismo religioso, pode ser extremismo político. E hoje, acho que mais do que nunca é questão política, né? E está tão se misturam, né? Parece que ser religioso é ser extremista. Eu acho que não, mas não sei, de repente sou eu que penso assim. O que você acha disso?
Quando você me propôs essa conversa, eu fiquei aqui mexendo nos meus sentimentos, né? Em primeiro lugar, acho que prestar atenção na própria palavra. Uma coisa é você ir ao extremo, à fronteira, ao limite. Eu me lembro quando eu era jovem, de um padre já idoso, que ele dizia que eu era um cara de fronteira, que eu ia na frente, fazendo o primeiro contato e depois a turma ia atrás. Então, acho que quem é religioso tem esse aspecto de lidar com fronteiras. Eu acho isso extremamente religioso mesmo. O religioso que fica só num cantinho, aí isso não é religioso, é ser do gueto, é ficar na bolha. Isso não é um bom sinal. Eu, pelo menos, sinto assim. Mas ir ao extremo, ir até a Galileia, como dizia Jesus, né? Ir até a periferia, isso eu acho que é muito da gente que é religioso. O que a gente não pode ser é aquilo que a palavra extremista diz, né? O extremismo é o exagero em criar fronteiras. Não é você ir à fronteira. É muito interessante isso. O extremismo é você fazer a fronteira onde você está. É delimitar, é criar uma cerca, é criar um muro onde você está. É se arvorar de um absolutismo, de uma certeza absoluta de que eu tenho a verdade, o outro não tem a verdade. Eu consigo dizer ou sentir o que é o correto, o que é o bom, o que é o justo, o outro não consegue viver, não consegue imaginar, não consegue compartilhar isso. Então, assim, em primeiro lugar, é próprio, acho que, do religioso. A palavra religião é muito bonita, né? Em latim, ela quer dizer ligar de novo, quer dizer ler de novo, quer dizer escolher de novo, né? Nós somos pessoas que fazem escolhas. E fazer escolhas é estar no limite. Fazer escolhas é estar na fronteira. Fazer escolhas é perseguir horizontes. Isso é legal. Então, fazer escolhas novamente é a gente saber que até onde a gente foi não é o suficiente, a gente precisa avançar. E se a gente pensa que o divino, o sagrado, Uma travadinha aqui da internet. Fiquei, eu acho, só um minutinho. eu estou vendo uma bolinha em você. Eu acho que a minha internet aqui caiu, vou usar aqui a do celular. Fala. Agora estou te vendo. É. Então, eu só fechando um pouco essa conversa nossa. Então, de um lado, eu acho muito legal, nós somos do extremo, acho que a gente tem que ir para as comunidades, tem que ir para a periferia, tem que ir para onde, como diz o Milton na canção, todo artista tem que ir aonde o povo está. Eu diria todo religioso, porque o artista e o religioso se confundem e geralmente são uma mesma personagem, né? Todo artista, todo religioso tem que ir aonde o povo está, né? E o povo está na esquina, como lembro de Javan, nas esquinas por onde a gente passa, nos cruzamentos onde a gente se encontra e se desencontra, e é por isso mesmo que é, eu penso que a gente tem que resgatar essa dimensão do religioso como aquele que vai ao extremo, aquele que não fica na superfície, aquele que quer ir ao profundo das coisas, aquele que quer e chega aonde muitas vezes ninguém chegou ainda. E acho que a gente tem isso de aventureiro, nesse sentido de ir ao extremo, né? Mas não criar fronteiras, como você disse, né? É interessante que a gente participa de um mesmo grupo, que é um grupo ecumênico, e essa conversa é uma pastora, você é um padre, e tem tanta é, barreira, fronteira nisso, entre católicos e evangélicos ainda no Brasil. Eu fico pensando, essas fronteiras que a gente cria, né? É próprio do humano
é um desvio do caminho, um desvio dessa esquina onde a gente se encontra, um desvio desse religare que deveria ligar, né, nos ligar uns aos outros. Será que é um desvio que a gente fez? Alguma coisa no meio do caminho que a gente não entendeu? E aí a gente ficou separado, brigando esse tempo todo? Eu acho que tem esse lado do. Eu não sei se você lembra, eu gosto muito de cinema. Eu sempre gosto de dizer isso, porque é uma realidade. Eu acho que o cinema é uma invenção curiosa que lida com duas coisas do nosso tempo: a luz e a velocidade. Né? Cinema tem a ver com velocidade, né? E cinematografia tem a ver com a velocidade da foto. É bonita essa palavra. Escrever, grafos, fos, luz, e cinema, velocidade. Escrever com a velocidade da luz. Escrever com a luz em velocidade. Dar movimento àquilo que está parado. Acho que isso é muito interessante. E eu estava me lembrando aqui, a hora que você falou da questão do limite, você deve ter visto aquele filme A Última Tentação de Cristo. Né? Sim, sim. Uma das cenas que mais mexem comigo naquele filme é a cena em que Jesus está no deserto e aí ele vai vendo o tentador mudando de formas. E aí ele pega uma pedra. Essa dimensão de fazer, botar limite nas coisas é próprio nosso. Né? Botar nome, como diz na nossa tradição, o texto sagrado do Gênesis, e o terroso, o humano, colocou nome nas coisas. Colocar nome é botar limite, é encontrar fronteiras. Agora, o que é ruim, e aí, onde está a nossa queda? É quando a gente acha que isso é nosso. Né? Porque o limite é uma condição, curiosamente, mas é uma condição de diálogo. Que legal, você apontou, entre muitos limites que a gente tem, pelo menos duas fronteiras muito interessantes. Uma fronteira de confissão, né? Porque nós dois somos cristãos, mas uma fronteira de confissão. Eu sou católico, você é protestante. Mas uma outra fronteira, que é a fronteira do gênero. Né? Mas, assim, o que me faz perceber a riqueza de ser do gênero masculino? Exatamente estar diante de você. Você me desafia. E isso é muito interessante. Uma das coisas bonitas nesse espaço ecumênico que a gente vive, no CEBEP, é exatamente a participação muito ativa das mulheres. Como as mulheres foram dando ao nosso jeito de ser um caráter muito mais bonito, muito mais intenso, muito mais desafiador. E eu acho que também você, diante de mim, eu devo provocar em você uma série de reações que só é possível porque a gente está nessa fronteira. Agora, o que é legal? O que é muito bonito? Quanto mais eu reconheço o meu limite e, portanto, respeito o seu limite, mais eu consigo dialogar com você. Quanto mais eu não reconheço o meu limite e invado o seu limite, então aí eu estou sendo extremista. Porque aí eu quero colocar você dentro do meu quadro, dentro da minha lógica, dentro do meu mundo, dentro do meu jeito de catalogar e ver as coisas. Então, brincando lá com o texto do Adão, né? O Adão foi dando nome, mas chega uma hora que ele não tem alguém nomear. Ele não encontra ninguém que possa, junto com ele, colocar limites. Ele precisa, então, dar um nome, um outro nome a isso. Não existe ainda. Não existia ainda, porque estava dentro dele esse limite. Ele precisava romper com esse limite. Ele precisava despertar para algo que estava dormindo nele. Eu acho muito bonito isso. Que o feminino acontece quando o humano, né, geral, ele dorme. Aí, então, desperta o masculino e o feminino. Acho que essa conversa é muito legal.
Interessante, que parece até uma metáfora junguiana, né? Ele precisa dormir, adormecer, mergulhar no profundo para que o feminino que more nele, né, surja, Sim, sim. né, Ah, como algo. o jogo de palavras lá no hebraico é muito legal, né? É o contido que precisa despertar para o continente, para aquilo que contém. É muito legal, muito interessante. Na Interessante estar tradução, a falando gente disso, perde essa isso. questão do. Oi, desculpa. Na tradução para o português, a gente acaba perdendo, porque não dá para preservar essas coisas. Isso é próprio do lugar, né? Da língua, do jeito de expressar, né? Por exemplo, a palavra feminino ali tem muito a ver com sombra, mas não com essa noção nossa de sombra, mas daquilo que contém. Uhum. Né? É legal isso. E você está falando sobre essa coisa do, do limite, né? Quando eu não me dou limite, eu não reconheço o limite do outro e trago o outro, né? Eu quero invadir esse espaço do outro. Fico pensando nessa forma como você falou da narrativa do gênero, né? Como o masculino não sabe lidar com o feminino em si, dentro de si, né? E essa dificuldade de lidar com o feminino dentro de si faz com que invada o feminino fora, né, do seu espaço interior. Né? Faz com que esse masculino queira dominar esse feminino, faz com que esse masculino queira invadir esse espaço. E aí a gente vai fazendo isso o tempo todo, né? Sim, aí a gente vai para todas as invasões possíveis. Né? E é interessante, pensando no social, né? O que nós chamamos, o que os detentores de posses e de bens chamam de invasão, nós chamamos de ocupação. É muito interessante isso. É legal fazer essa reflexão. Quer dizer, nós precisamos ocupar espaços e territórios. Né? Nós precisamos fazer fluir nesses espaços e territórios esse nosso jeito de ser. Então, isso aí era a fronteira. O que é o movimento dos trabalhadores sem teto? É uma tentativa de chegar na fronteira, de ampliar os horizontes dos direitos sociais de um grupo que foi sempre relegado, esquecido, jogado. Né? Então, isso é interessante. Então, nós precisamos fazer mais ocupações. É bonita essa expressão ocupação, porque ela entrou no mundo da arte. Né? Ocupação é aquele agir estético que é efêmero, mas, no entanto, impactante. Ele chega e ali ele fica. Né? É interessante isso. Eu gosto muito dessa ideia da ocupação, mesmo porque algumas vezes algumas ocupações são horrendas mesmo, mas tudo bem. Aí vem uma outra coisa, que é a questão da assimilação da estética. Mas voltando lá, ó que legal. Se você tem essa dimensão da invasão e da ocupação. Então, geralmente, desde o ponto de vista de quem tem poder, ele quer invadir e sempre diz que o outro que invadiu. E aí, do ponto de vista de quem está construindo um novo ser, um novo poder, a gente vai fazendo ocupações. Então, eu e você aqui estamos ocupando. Na minha tela aqui, eu estou na parte de baixo e eu estou gostando de ficar embaixo. E você está na parte de cima. Isso é uma relação muito legal. E estamos ocupando o mesmo espaço, o mesmo tempo, navegando nesse novo jeito da gente conversar, né? Eu tenho um amigo que chama isso que a gente está fazendo de quinta parede. Eu acho isso muito legal. Quinta parede. Você tem as quatro paredes do quarto, as quatro paredes da casa, e de repente a gente inventou a quinta parede, que é um portal, que você viaja, você se desloca. Isso é muito interessante. Mas a gente só pode dialogar porque exatamente a gente está dividido aqui. Está dividindo, está ocupando junto um espaço que pode ser de muitos, que deve ser de muitos. E a ideia de ocupação que você está trazendo é uma ideia de eu ocupo, mas eu não invado porque eu não sou dono desse espaço. Né? Se eu não sou dono desse espaço, mais pessoas podem convergir, mais pessoas podem chegar. Né? E aí é possível diálogo, né? É possível diálogo
de gênero, é possível do diálogo religioso. Agora, no momento atual que a gente está vivendo político, parece que esse diálogo, assim, existe algumas questões que a gente precisa discutir, mas existem algumas questões, às vezes, até pessoais, que as pessoas não estão se entendendo, né? Não estão conseguindo respeitar esse espaço de ocupação, e um invadindo o outro, querendo colonizar o outro, né? Não Sim. sei, assim, eu tenho as minhas convicções políticas, mas às vezes me incomoda um pouco a forma como as pessoas tratam, se tratam nesse momento, assim, né? De uma Sim. forma muito violenta e E daí, de novo, aquilo que você falou, a gente que é religioso deveria ser muito craque em dialogar. A gente devia ter, né, um dos primeiros dons do Espírito lá em Pentecostes não é falar em línguas. Eu não entendo falar em línguas como talvez aquilo que depois vai aparecer que é glossolalia. Eu imagino que falar em línguas é essa capacidade da gente chegar no limite, chegar na fronteira e dizer, pô, cara, tô aqui, vamos junto. Então, parece que esse é o nosso desafio. O que que acontece? Nós estamos vivendo um momento da civilização e desse meio de produção que a gente vive, capitalista, em que há uma sobrecarga do ego, do narciso. Então, o narcisismo, essa preocupação com o cada um, o indivíduo, nos impede muitas vezes de ocupar juntos os espaços. Eu vou te dar um exemplo até do ponto de vista que, para mim, é muito dolorido. Né? Durante essa pandemia, nós optamos com consciência e seriamente pelo isolamento, nós fechamos os templos, isto foi muito, muito importante. Mas eu vejo o tempo inteiro que a gente está substituindo a dimensão do comunitário pela aparência de comunidade. E eu acho que essa é uma escorregada que a gente tem que se corrigir, que ainda dá tempo. Né? Por exemplo, assim, eu brinco com o pessoal aqui da comunidade de onde eu estou. Eu digo assim, eu não sou padre para mim. Não existe missa privada, não existe isso. Não existe culto, eu sozinho. Eu sou presidente. A minha função na comunidade é presidir. Eu não presido a mim mesmo, não existe isso. Eu não sou. Senão eu seria ditador, seria outra coisa. Eu sou pastor. Pastor é presidente, é coordenador. Então, eu só posso rezar missa com gente. Eu não consigo entender rezar missa sozinho. Sozinho eu faço outro culto. E eu adoro fazer culto, eu gosto demais de rezar, gosto demais de orar. Não tenho dificuldade nenhuma com isso. Vivo com o livro dos Salmos, de poesia. Nesse tempo, eu tenho que confessar. Quem me faz muita companhia é o Ariano Suassuna. É o que me mantém saudável, porque o Ariano, com aquela inteligência dele, com aquele humor dele, ajuda a gente a suportar essa situação de isolamento. Né? Então, os meus salmos, eu costumo fazer uma tradução do Ariano, sabe? Sempre eu tento olhar o que tem de engraçado nessas coisas que a gente vai acontecendo. Agora, então você percebe, qual é a contradição? A gente quer chegar no outro, e a quinta parede é ótima para isso, só que a gente quer chegar no outro, mas não chega, fica só a imagem. Fica só a projeção daquilo que a gente é. E aí eu acho que a gente escorrega. Então, eu diria que a gente tem dificuldade, muitas vezes, do ponto de vista político, de algum diálogo, porque, no fundo, tem essa dimensão egóica que está muito lançado nesse nosso momento. O sistema que a gente vive, esse neoliberalismo, ele sobrecarrega o indivíduo. Né? Você é responsável pelo seu sucesso e é o responsável pelo seu fracasso. Não tem nada do seu contorno. Né? É você quem atinge o alto, é você quem cai lá embaixo. Sempre a gente é culpado. E eu acho que a gente está transferindo isso também para o mundo religioso.
sim, sim, sim. E você está falando, eu estou pensando que esse ego, né, que você está falando, não tem espaço para compaixão, não Sim. tem espaço para acolhimento. Então, assim, é uma inflação do ego, porque o tempo todo é uma responsabilidade nossa, que você falou, chegar ao sucesso e ao fracasso, e aí a única alternativa é sair atropelando. Abre caminho que eu quero passar, né? E aí, É. valores do evangelho, que é compaixão, que é acolhimento, que é Ir à olhar no olho, fronteira, vai ter tempo, né? quer ir à fronteira, quer tocar a ferida. Sabe aquela imagem no domingo da ressurreição, o Tomé tocando a ferida de Jesus? É? E eu viajo, aí é essa coisa de cinema, né? Então eu fico imaginando ele com todo cuidado, com todo medo, com todo receio, e não põe a mão aqui, você não queria? Põe Tentar aqui. A minha internet hoje não tá boa. voltou. Voltou, Paulinho. Minha internet hoje está péssima. Vai ver que é o frio. A internet no Ao Rio frio, o precisa Rio de de Janeiro está calor. acostumado com isso. Mas fala, tocou na ferida, tocou Não, no eu estava caminho. usando, eu usei essa imagem, eu acho muito legal. É, eu sou fã do Tomé, viu? Tem gente que não gosta dele, não, mas eu sou Eu fã. E ele não estava com medo, ele não estava com a porta fechada. Ele estava na rua quando Jesus chegou. Ele está na contramão. Eu acho que é muito legal isso. Cadê você? dois pensamentos divergentes, de alguma forma a gente perde a, a cabeça, fica nervoso na discussão. É como se a gente tivesse ferido, né? E aquele outro que está no diálogo, que tem a dimensão da compaixão, tem que tocar isso com carinho, né? Porque é uma Sim. ferida que está aberta. O Tony está dizendo que está travando muito aqui a nossa. Realmente, eu estou tentando aqui, de todas as formas, passo para uma. Deu certo? Voltamos. Não, você estava falando do sentimento, né, de quando você se sente ferido e a necessidade de quem dialoga, de, de chegar, de acompanhar, de ter compaixão, de se reconhecer ferido, né? Você é pastora, como pastor, como pastora, a gente tem essa experiência de sempre estar lidando com a ferida das pessoas. E como é horrível, como é terrível quando a gente, ao escutar, não consegue ter compaixão. Quando você olha desde o alto para baixo, né?
quando você não é capaz de sentir com o outro aquela dor que ele está sentindo. Então, a gente tem essa função, usando de novo a imagem bíblica, a gente não fica com aquelas 99 tão saradinhas, bonitinhas do nosso lado. A gente vai atrás de quem está lá no meio do espinheiro. E aí você vai com todo cuidado e brinca. Né? Eu fico sempre imaginando, na minha infância tinha um padre que eu conheci, que era muito rígido, e ele dizia que o bastão do bispo ele era redondo de um lado e tinha uma ponta do outro que era com o lado redondo para pegar o pescoço da ovelha, e com a ponta que era para dar umas cutucadas quando a gente erra. Sabe, essa imagem é horrenda, né? Não tem nada a ver com isso, né? O pastor que é pastor, pastora que é pastora, vai atrás e cata no colo. Naquele momento de maior dor, a gente dá colo, chama atenção com carinho, presta atenção naquilo que a pessoa está querendo chamar atenção, consegue discernir isso. Não é tão fácil. Mas você faz esse exercício, e é isso que é o bonito, né? É isso que faz a vida da gente ter algum sentido, né? Tem uma questão aqui colocada pelo Emi que diz assim: para quem está na periferia das igrejas históricas, por não se encaixar no modelo, por um motivo ou outro, a fragmentação pode ser uma solução tática. Assim, eu não entendi muito bem o que o Emi quer dizer, qualquer coisa você corrige aqui, Emi, mas assim, você está falando de fragmentação no sentido que as pessoas precisam escolher o seu canto, o seu lugar. Como é que você entendeu, Paulinho? Eu fiquei na dúvida. Assim. Eu também, eu não consegui ver o texto inteiro, mas assim, eu acho que aquilo que a gente está conversando é que a experiência religiosa, na sua profundidade, é aquela que amplia, não aquela que restringe. E eu tenho a impressão que a gente confunde um rigorismo moral e comportamental com religiosidade. Não são a mesma coisa. A gente confunde a institucionalidade de algumas organizações com a experiência religiosa. A experiência religiosa, ela não cabe na instituição, ela costuma sempre transbordar. Mas a instituição, eu gosto dessa imagem. A instituição, para mim, é que nem o gesso que a gente coloca quando a gente quebra o braço. Durante um tempo, ingesta mesmo, que é para você conseguir, segurando o movimento, ter o movimento depois. Então, acho que em alguns momentos a gente precisa dos limites da instituição para reconhecer o transbordamento da experiência que a gente vive. Entendeu? Agora, eu não sei se é isso que ele estava, a isso que ele estava se referindo. Não sei, qualquer coisa ele volta a falar. Eu fico pensando nisso que você está o que talvez fosse interessante colocar aqui, eu trabalho com a pastoral afro-brasileira. Então, a pastoral afro da Igreja Católica é uma tentativa de diálogo, de respeito dos cristãos católicos com as suas raízes africanas. E aí, na experiência concreta que eu tenho, eu conheço muitos cristãos católicos que têm dupla cidadania religiosa, que são ubandistas, que são do candomblé. Eu acho que isso é um direito, assim como eu posso ser brasileiro e, por exemplo, português, eu, no meu caso, não daria certo, porque tem um lado da família que é espanhol, a outro lado da família é português, um outro lado é indígena e o outro lado é africano. Então, eu resolvi aderir à africanidade, que pelo menos é um pouquinho o berço de todos nós, então fiquei assim. Mas, só para te dizer assim, essa dimensão de dupla cidadania, eu acho que é possível ser vivida de forma muito intensa, tranquila. Você, porque é portuguesa ou cidadã portuguesa, não precisa deixar de ser cidadã brasileira. Em alguns momentos, se você está no Brasil, a sua responsabilidade cidadã faz com que você construa esse espaço
de vida. Mas se você precisar estar em outro lugar, você vai exercer essa cidadania com interesse, com dignidade. Talvez isso resolva um pouco o que ele está sentindo. Né? Eu defendo essa dupla cidadania, porque há momentos em que o sincretismo não traduz o que nós somos. Né? Eu acho que, em alguns momentos, o sincretismo é tático, como ele disse. É no momento. Mas há momentos que a gente tem que reconhecer as diferenças, as alteridades, as singularidades. E as singularidades é que nos enriquecem. Sim. E processo, o processo de tornar quem nós somos na psicologia do Jung está Uhum. justamente nessa capacidade que a gente tem na nossa caminhada de ir integrando os opostos, né? Então, assim, você está falando de um lugar interessante da cidadania, que no protestantismo é muito mais complicado, porque o protestantismo nasce nesse contexto de pré-modernidade, né? Nasce nesse Sim. contexto e se inaugura como uma religião muito marcada por dualismo, né? Muito marcada por posições fortes. Mas o ser humano não é assim. Nós não somos constitutivos dessa coisa engessada, homogênea e única. E aí, essa diversidade toda que mora dentro da gente, nós que somos protestantes, ela fica sem lugar para dar vazão. Aí ela se torna algo engessado, ingessante e engessador, porque são várias energias dentro da gente que não tem lugar para dar vazão, e aí acaba ela sendo discursos extremistas de condenar o católico, de condenar as religiões afros, de tornar o outro que é adversário político demônio, seja o demônio da direita, seja o demônio da esquerda. Porque isso não está trabalhado aqui dentro, que eu não consigo conviver com a minha própria alteridade, como é que eu vou conviver com a alteridade do outro? Né? E é legal, você me fez lembrar daquela história de Jesus com o cara que ficava andando, morava no cemitério, e que dentro dele tinha uma multidão, né? E essa multidão precisa sair para que ele seja ele mesmo. Mas é muito interessante esse jogo. Eu acho que assim, é isso que você está falando. Nós temos uma multidão que mora dentro da gente e ela precisa sair. Se ela não se expressar, se ela não entrar nos porcos que estão por aí, a gente não vai saber quem a gente é. E aí, então, a gente não vai conseguir se integrar. Então, a integração tem a ver com esse processo de exorcismo, vamos brincar. E, nesse sentido, o exorcismo cabe inteiro. O que, que é? É sair, deixar sair essas energias que estão represadas, esses diamonds, né? Essas dinamis, essas forças imensas que estão represadas dentro da gente e que muitas vezes, aí então, o engessamento, o engessante, aquilo que está rígido, nos impede de ser. Mas não tem gesto, lindinha, que suporte muito tempo. Porque é Não, quebra. engraçado, né? Quebra. Porque o gesso assim, do ponto de vista físico, né? Ele é um emulsificante, é uma substância que ela é gelatinosa, ela é líquida, seca, e quando ela seca, a tendência dela é quebrar, é pulverizar. Né? Então, assim, se a gente pensar nas nossas instituições, por exemplo, foi importantíssimo na caminhada do cristianismo haver a ruptura da reforma. Tinha que ter, senão não aconteceria muita coisa do que a gente foi inventando do cristianismo nos últimos 5 séculos. Então, foi muito importante. Essa ruptura, num primeiro momento, ela é, como eu disse, transbordante, ela transbordou. Mas aí ela precisou conhecer um gesso. Mas em cada lugar, em cada momento, esse gesso chega uma hora que ele arrebenta. É muito interessante isso. Acho que isso é de todas as instituições.
Mesmo se a gente Paulinho, pensar. a internet está muito ruim. Eu vou fazer uma coisa assim, é, da gente retomar a nossa conversa num outro momento, você topa? A gente Top. voltar, remarcar. E aí a gente vai conversar só sobre esse assunto. Porque uma das missões do Instituto Amaivo é fazer esse diálogo intercrenças. E, assim, e o seu trabalho já é esse, né, de você dialogar com a questão da religiosidade afro. E aí a gente vai marcar uma conversa só sobre esse assunto, de como um cristianismo que está aberto à integração de outras experiências e como é que isso se dá. E aí a gente faz num outro horário. Eu não sei se é por causa da chuva também, que a internet está muito ruim, mas até aqui o papo está maravilhoso e a gente remarca, porque eu vou Não, tirar 3 legal. semanas de férias aqui do Livre Acesso, e quando eu retornar, a gente remarca a nossa conversa, que está fluida, Ótimo. mas está muito dificuldade e até para as pessoas ficarem assistindo também, né? Não sei se é a chuva. E a gente volta a se encontrar. Ótimo. Quero te Legal. agradecer Eu que pelo agradeço. carinho. Foi ótima a nossa conversa e a gente volta a conversar em outro momento. Tá bom, Um querido? beijo para você, um beijo para todo mundo aí que nos acompanhou. Beijão para vocês também, todos que estão aqui. Quero agradecer. E a gente volta daqui umas 2, 3 semanas com o Padre Paulinho de novo para a gente conversar. Tá bom? Boa Ótimo, tá noite legal. e até. Boa noite. Boa noite.